Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do segundo ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês para que a gente possa continuar a resolução do PET, o Plano de Ensino Tutorado, que nos foi disponibilizado pela Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais. Galera, repara que já chegamos aí à semana 4 do volume 2, então a gente vem encaminhando, esse módulo agora é um pouquinho maior, com 6 semanas, mas a gente vai conseguir de certa forma trabalhar. E a temática de hoje, galera, a gente vai analisar os impactos da transferência da corte portuguesa sobre os hábitos e costumes da vida colonial. A gente está dando uma sequência ao momento que, se você parar para pensar, ao momento que Dom João VI, lembra? Dom João VI e toda a corte portuguesa, fugindo de Napoleão Bonaparte, vem para o Brasil, transformando o Brasil então em sede da capital portuguesa. Mas antes de eu começar a falar sobre essas mudanças agora no campo cultural, eu queria apresentar a vocês o nosso projeto, porque você está vendo aí em cima a logo do Escola Online. Mas o que é o projeto Escola Online, para quem não conhece? Gente, o projeto Escola Online, onde eu estou inserido e vários outros colegas, é um projeto que a gente vai ofertar para vocês através de várias mídias sociais, como é o caso, por exemplo, do Twitter, como é o caso do Facebook, você vai encontrar informações no nosso WhatsApp. Tem muita coisa boa, eu vejo muita gente procurando informações. Galera, no nosso Instagram você tem todas as informações sobre o PET e muitas outras coisas. Você tem aqui também no YouTube, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, vai lá, ativa as notificações, se possível dá um like, porque isso nos ajuda demais. Uma novidade boa, em várias plataformas de música, nós estamos trabalhando com a ideia de podcasts. Então, se você de repente está na correria, está sem tempo, quer ouvir uma informação de qualidade, vai lá. E você agora também está vendo aí embaixo uma outra conquista nossa, que é a plataforma. Se você tiver a oportunidade, não se esqueça. Vai lá e acesse www.plataformaescolaonline.com.br. Temos também agora um projeto, o projeto Redação Online, para você que de repente se prepara para daqui a pouco fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. E sobre o Enem, você que já pode fazer como treineiro, o governo que agora liberou as datas, parece que vai ficar mantido as datas do Enem. Então, galera, você também tem um projeto chamado Projeto Eu Não Erro Mais. Convido você, aluno do segundo ano, a já começar a se familiarizar com aquele que pode ser um instrumento de entrada numa universidade federal. Então, galera, é muita informação bacana, é muita coisa legal e tudo para você. E antes de eu começar a falar, o que a gente sempre faz? Para a gente começar a falar sobre o assunto, antes de mais nada, é bom a gente fazer aquela nossa introdução. Então, vem comigo e bora lá para a gente... Roda a vinheta! Bacana, né? Então agora podemos trabalhar, ok? Vamos ver o assunto então. Galera, mudanças culturais provocadas pela permanência da corte portuguesa no Brasil. Então, como a gente sabe, a partir do momento que a família real vem para cá, você vai transformar o Rio de Janeiro, sede então da família real, em capital do Império. Você faz aquela transferência e, claro, você vai ter que adaptar o Rio para as necessidades das cortes portuguesas. Ao saírem de Portugal no final de 1807, saíram fugidos de Napoleão por causa do bloqueio continental, rumo ao Brasil, os navios que transportavam a família real e os nobres da corte e os seus criados traziam também os livros da enorme Biblioteca Real de Lisboa. Outra biblioteca foi construída no Rio de Janeiro, com o nome de Biblioteca Real, dando origem à atual Biblioteca Nacional. Depois de instalar-se no Rio de Janeiro, o governo de Dom João passou a modernizar a cidade, abrindo novas ruas e construindo novas casas, com grandes jardins e quintais, para abrigar o grande número de nobres portugueses que vieram com a família real. Foram instalados importantes órgãos políticos administrativos. Claro, repara que esses órgãos, vejam vocês, são órgãos públicos aonde eu tenho que empregar, galera, aquelas pessoas que vieram de Portugal para cá. Então você vai criar o Conselho de Estado, o Erário Régio, a Junta Geral do Comércio e a Casa de Suplicação.
a mais elevada corte de justiça, onde você vai suplicar, onde você iria apelar, seria o nosso Supremo Tribunal Federal. Além disso, criou 3 ministérios: Marinha, Ministério da Guerra e Ministério de Estrangeiros, Fazenda e Interior. Fundou o Banco do Brasil, foram criados a Academia Médico-Cirúrgica, o Teatro Real, o Museu Nacional, o Observatório Astronômico e o Horto Real, atual Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Foi fundada a Imprensa Régia, ou seja, a nossa primeira imprensa, que publicou folhetos, livros e o primeiro jornal feito no Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, e a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, hoje Escola de Belas Artes da UFRJ. Então repara que você está dando ao Rio de Janeiro uma cara europeia, beleza? Você está criando essa ideia. Vejam vocês aí onde você tem localizado a Biblioteca Nacional. Temos aí também a entrada, galera, vejam vocês, tá? Do antigo Horto Real, que é o atual Jardim Botânico. Então isso é um legado que a família real portuguesa, a vinda da corte real portuguesa, deixa pra gente. Tá? Claro que a gente vai depois discutir muito isso, porque todas essas obras são para atender uma elite e que, de certa forma, tende a excluir a população mais pobre do Brasil. Mas vamos chegar lá. Beleza, galera? Então é o seguinte, moçada. Sobre o desenvolvimento da arquitetura, do desenho, da gravura, da pintura e da escultura, foi de crucial importância a chegada no Porto do Rio de Janeiro, em 1816, da Missão Artística Francesa. Repara o seguinte, galera, em 1816 eu já tinha tido a queda de Napoleão. Então aqui eu estou fazendo uma relação de paz envolvendo Portugal e França. E aí o que aconteceu? Os portugueses convidam para que venha ao Brasil um grupo de intelectuais, a chamada Missão Artística Francesa, é liderada por um cara Joaquim Le Breton. É o cara que vai então trazer pessoas, olha só galera, que ele é um intelectual, ele é um político e um administrador francês, que vai trazer um grande número de artistas plásticos interessados em viver no Rio de Janeiro. Muita gente diz que essa missão artística francesa, ela vai introduzir no Brasil, galera, o estudo das artes plásticas. Então, nesse momento agora, há um convite por parte do governo português, aceito por esses intelectuais, que para cá vêm, tá? Então, com o apoio inicial de mecenas portugueses, ou seja, de pessoas que bancariam a vinda desses intelectuais, o grupo aportou no Rio de Janeiro em 26 de março de 1816, escoltado por navios ingleses. Havia um medo de uma retaliação, às vezes, já que o Napoleão não está mais no poder, mas havia um medo de uma retaliação. Era formado por, além de Le Breton, Jean-Baptiste Debré, que é um dos grandes nomes, né, desse momento histórico do Brasil, Nicolas Antônio Taunay e seu filho Félix Taunay, pintores, tá, que de certa forma tiveram um papel importante, Auguste Marie Taunay, que é um escultor, Charles Simon Pradier, gravador, entre muitos outros artistas. Introduziram um estilo neoclássico. Galera, para quem se lembra, para quem estudou Renascimento, que trabalhava de volta com a ideia do classicismo, a arte greco-romana, então você traz no Brasil a ideia do estilo neoclássico, que estava iniciando e foram encarregados por Dom João no funcionamento da recém-fundada Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, atual Escola de Belas Artes da UFRJ. Repara que esse estilo neoclássico, ele vai bater de frente, galera, com o estilo que até então era predominante no Brasil. Ele vai bater de frente com a ideia do barroco. Então você vai dar uma nova roupagem à nossa questão de arte, literatura, a ideia da escultura, show de bola. O mais lembrado pintor da missão artística francesa foi Jean-Baptiste Debré, que retratou o cotidiano das ruas do Rio de Janeiro, sobretudo o dia a dia da enorme população escrava da cidade. Debré é um cara que fica aqui, salvo engano, 8 anos, e ele se impressiona com aquele Rio de Janeiro, tanto é que você tem imagens que ficam marcadas. Tá? Debré viveu no Brasil de 1816 a 1831, quando produziu uma extensa obra em 3 volumes, Viagem Pitoresca e Histórica no Brasil. No primeiro, o tema foi os indígenas. No segundo, o trabalho escravo feito pelos africanos. E no terceiro, política e religião. Então o cara começa a descrever, longe daquela visão clássica religiosa, de uma visão neoclássica, de uma visão muito próxima de um realismo. Beleza, galera? Então vamos lá. Analise algumas imagens de Debré
retratando o cotidiano dos escravizados no Rio de Janeiro nos anos iniciais do século XIX. Então vamos lá, galera. As imagens que eu tenho aqui, eu tenho vendedores de pássaros negros. Repara o seguinte, galera, isso aqui muita gente fala, a partir do momento que eu tenho esse escravizado trabalhando com a venda, você tem os chamados escravos de ganho. Lembra aqueles escravos que ganhavam dos seus senhores o direito, não que eles recebiam salário, mas ganhavam a possibilidade de realizar algumas atividades que complementavam por algum momento a renda dos próprios escravos. Você já começa a falar nessa época da vinda de alforria. Então, era um comércio paralelo. Você já deve ter ouvido falar sobre as negras de tabuleiras, negras doceiras, os curandeiros. Inclusive, algumas escravas tinham a liberdade pelos seus senhores de trabalhar na prostituição. E aí você tem uma outra imagem também do Debré. Veja, uma família brasileira no Rio de Janeiro. Imagem essa muito comum em provas. Repara, galera, onde você tem os escravos acompanhando a refeição de um casal de brancos, provavelmente portugueses, filhos de escravos criados dentro do que? Da casa. Então relatam muito a ideia do que? Dos escravos de companhia, as amas de companhia. Muitas o quê? Muitas escravas, às vezes, que haviam, por exemplo, tido filhos próximos das suas senhoras. Era muito comum que você também, o seguinte, moçada, que amamentassem os próprios filhos das senhoras. Algumas senhoras também se afeiçoavam, se apegavam a filhos. Então você vê um retrato de uma realidade, um cotidiano que o Debré começa a destacar. Só que ele também, galera, destaca, vejam vocês, a questão das violências, tá? A boutique de cordonnier, aonde você, por exemplo, começa a trabalhar com a ideia de escravos sendo orientados por donos, e ao mesmo tempo você tem alguns castigos, tá? Vejam vocês ali, galera, olha só, castigos muito comuns, a questão de um negro no tronco, e aí você vê o seguinte, castigos que eram implementados. Então você percebe o seguinte, galera, uma dicotomia entre uma liberdade e o castigo, então uma falsa ideia de liberdade que era acompanhado com repressão. Então se você realmente for fazer uma avaliação, galera, qual é o cotidiano? Então vejam vocês, tá? Então o que aconteceu aqui, galera? Com base na análise das imagens, descreva como era o cotidiano dos africanos que foram escravizados e que viviam no Rio de Janeiro. Então, galera, como eu falei, uma visão dupla, tá? Eu até coloquei aqui como sugestão de resposta, como eu falo, galera, a sugestão é de onde você vai tirar o embasamento para construir a sua. O que eu coloquei para vocês? Olha só, além da imagem consolidada, que nos é muito comum em nossa historiografia, porque qual é a condição? A gente vê na pintura castigos físicos, maus tratos. Então, olha só, você percebe lá o escravo no tronco, o escravo sendo o que? Açoitado. Então, a gente tem aquelas visões tradicionais, os maus tratos, castigos físicos, como a gente viu nas últimas pinturas. A gente também pode perceber os escravizados como parte ativa de uma economia interna. Lembra aquelas atividades como lá o caso do vendedor de pássaro negro? Então, ele atuava com ganhos complementares. Tá? E além, é claro, moçada, vejam vocês, escravos que faziam parte do cotidiano da vida dos seus senhores. Porque se você voltar lá na época da economia açucareira, o que eu acho curioso? A ideia da Casa Grande da Senzala. Então você começa a trazer aquele escravo da senzala para dentro da Casa Grande. Naquele modelo de uma família patriarcal, você tem um escravo participando. E aí você vai perceber o seguinte, né? A dualidade do castigo e ao mesmo tempo dos filhos de alguns escravos sendo bem tratados pelas senhoras. Beleza? Então, como eu falei, galera, isso aqui é uma sugestão para você realmente entender. Então, aqui é uma coisa que é muito comum. Você que daqui a pouco vai estar fazendo a prova de Enem, você vai perceber que a prova do Enem é uma prova muito iconográfica, onde você tem imagens. Então, aprendam, galera. Lembra do Cidade de Deus, o filme? Na hora que o cara vira pro Dadinho, que já é Zé Pequeno, e fala: "Ei, Zé, a gente tá na capa do jornal." Aí o Zé Pequeno fala assim: "Meu irmão, você não sabe ler?" Aí ele fala: "Qual é, Zé? Eu sei ler figura." O que a gente está fazendo agora é ler figuras. É fazer uma leitura, uma interpretação do que nos era retratado na época. Beleza? Então vamos lá, galera. Então, já que a gente está virando expert em leitura de figura, vem comigo aqui, tá? Nicolas Antoine Taunay e seu filho Félix Émile Taunay pintaram muitas paisagens da cidade do Rio de Janeiro, no começo do século XIX. Analise as que foram selecionadas, tá? Eu tenho duas aqui, eu vou estar aparecendo junto delas, tá? Vou até chegar para o cantinho aqui para vocês poderem ver. Vejam só, galera, você tem aqui o seguinte, a vista do Rio de Janeiro, tá? E ali você tem a praia e a Igreja da Glória. Beleza, galera? Então repara que você tenta exaltar ali, vejam,
morro aqui atrás, tá? Você vai perceber a questão do relevo do rio, da natureza do Rio de Janeiro. Então você começa a retratar de forma bem realista o que era o Rio de Janeiro. Então vamos lá, galera. Então o que é a pergunta? Com base nas imagens acima, descreva como era a cidade do Rio de Janeiro no começo do século XX e compare com o cotidiano do começo do século XXI na nossa época. Galera, às vezes eu falo que é meio complicado porque muitos aí que estão me assistindo de repente, tá? Não sei se todos conhecem o Rio. E aí fica aquele mito do Rio de uma cidade violenta, ao mesmo tempo que é cidade maravilhosa, cidade purgatório da beleza e do caos. Mas então o que eu quero que vocês entendam? Olha só que eu coloquei aqui, ó. Então, gente, tanto o Townai quanto o filho dele vêm através da missão artística francesa, tá? Eles retratam o Rio de Janeiro colocando as belezas naturais, tá? Então, claro, dando início, preocupando com o início do estudo da arte plástica, da ideia de mostrar. Então você vê um Rio de Janeiro ainda o que, galera? Se você colocar naquela época, olha o que eu coloquei para vocês. Quando você compara com o cotidiano atual, século XXI, você vê que lá atrás havia uma interação muito bacana entre o homem, tá, e a natureza. Coisa que hoje, em função do crescimento, já não existe. Você vê, por exemplo, esses morros ocupados, você vê na geografia, o Galvão até fala melhor do que eu, esse processo de favelização. Então, você vai perceber que a atuação do homem ela foi decisiva para a gente tirar um pouco aquela imagem que foi marcada pelas pinturas do Townai e hoje você entende a atuação do homem. Tá? Então isso na verdade é uma questão meio que interpretativa para que você dentro de uma boa leitura, de uma boa avaliação, consiga entender. Show de bola? Então aqui a gente falou um pouquinho sobre a questão artística para a gente poder então dar sequência. Galera, e aí mais uma vez eu agradeço a todos que participaram, deixo aqui meu beijo, peço a vocês, quem quiser, tá aberto aí, logo logo a gente está lançando nosso projeto Enem, projeto Eu Não Erro Mais, que vai estar rolando em paralelo com o nosso projeto Redação Online. Esteja convidado. E aí, galera, para quem estiver com a gente, mais uma vez, vai lá e dê o seu... Ative as notificações. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.